Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. (2 de agosto) Santo Eusébio de Vercelli e São Pedro Julião em Marte. Eusébio, Sardenha, Itália, 300. Vercelli, 371. Bispo de Vercelli, 345, promoveu e testemunhou a fé nicena na divindade do Cristo e por isso teve que sofrer até o exílio, 355 a 361. Instaurou em sua igreja nova forma de vida em comum com os sacerdotes, animando-os no espírito de fraternidade e de mútua edificação. Seu sepultamento, em 10 de agosto, é lembrado pelo Martirológio Jeronimiano, século VI. São Pedro Julião em Marte. Nasceu na pequena cidade de Lamour, na França, em 1811. Ordenado sacerdote e tendo se dedicado por alguns anos ao ministério pastoral, ingressou na congregação dos maristas. Grande devoto do mistério eucarístico, fundou congregações religiosas, tanto de homens como de mulheres, dedicadas ao culto eucarístico, e promoveu muitas e apropriadas iniciativas para incentivar o amor para com a Santíssima Eucaristia entre as pessoas de todas as condições. Morreu na cidade natal, no dia 10 de agosto de 1868. Santo Eusébio de Vercelli e São Pedro Julião em Marte. Inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro dos Números, capítulo 11, dos versículos 4b ao 15. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, e os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho, ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo para que me digas: carrega-o ao colo,
como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais. Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 80. Exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos, sem demora, humilharia, e voltaria minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam, seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor, nossa força. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Reflexão. Ontem reclamavam do pão, hoje reclamam da falta de carne. O livro dos Números escancara mais uma vez as dificuldades do povo no caminho do deserto. Essas dificuldades, simbolicamente, acusam o desafio de se buscar a Deus e ir com Ele no caminho. A crise e o confronto do deserto serão necessários para que o povo aprenda a entender como Deus o libertou das garras da escravidão e agora o convida a uma vida plena de liberdade. Nada é, porém, da noite para o dia, e é preciso amadurecimento na fé para que se possa conseguir os melhores frutos de liberdade. Jesus, no Evangelho de hoje, alimenta o povo no deserto, manifestando sua compaixão e atenção ao sofrimento daquelas pessoas. Sua atividade de salvação consiste em libertar o povo pela força da sua palavra, mostrando os caminhos e sendo presença em seu meio. Os discípulos são ensinados também através dos gestos de Jesus, e nós, consequentemente, também aprendemos. Por isso, rezemos para que esses gestos façam parte da nossa vida e nos ajudem a espelhar os sentimentos de proteção e salvação que vem de Deus na pessoa de Jesus. Mas e quanto a nós?
No Evangelho de hoje, no versículo 16, podemos ver a seguinte passagem: Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas e nós? Será que temos dado de comer ao nosso próximo? Será que temos contribuído com as necessidades da nossa comunidade em suas obras sociais? Reflita. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.